oferta. Hoje nós tivemos um almoço também para compor a nossa oferta. E teve um momento ali que a gente estava batendo um papo, estava muito legal, descobrimos que tem até a música do Caminhão do Vô. Não sei se vocês conhecem a música do Caminhão do Vô, que é Caminhando Vô para Canaã. E a gente começou a brincar, conversar ali, foi um tempo muito especial. Não só o tempo de comida, que estava muito gostoso a alimentação, mas o tempo de bate-papo. Eu saí daqui da igreja, era 2h da tarde, bem feliz, porque a gente conversou bastante com os irmãos. Então, esse tempo de refeição que a gente tem aqui não é simplesmente, neste caso, para levantarmos oferta para missões, mas principalmente para termos um tempo de comunhão, e foi muito especial. O Caminhão do Vô não vai sair da minha mente por um bom tempo, e aqueles que estavam conversando também sabem disso. Meus irmãos, podem abrir suas Bíblias lá em Ageu, capítulo 2, versículo 20. Ageu 2, 20 a 23. Hoje é a última mensagem dessa série, pequena série, 6 mensagens no livro de Ageu. O profeta Ageu, ele estava encorajando o povo a fazer com que o povo se voltasse para o Senhor no serviço, para que o povo pudesse trabalhar para Deus. E o que Deus esperava deles é que eles retomassem a construção do templo. Por quê? Porque o templo de Jerusalém, ele simbolizava a presença de Deus. O templo de Jerusalém, ele simbolizava que aquele povo tinha um Deus, no qual simbolizava que a nação de Israel tinha um Deus e que eles se submetiam àquele Deus. E quando eles trocaram as prioridades, eles inverteram os valores, o que era extremamente importante e necessário para a vida deles, era eles. No comecinho do livro, o Senhor disse assim que o povo estava falando. No versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E no versículo 4, o Senhor dá uma exortação. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus está mostrando, vocês têm umas prioridades invertidas, e vocês não estão me tendo como centro da vida de vocês. Ou seja, Deus não era importante para eles. E o que demonstrava isso era que eles não se preocuparam em reconstruir o templo do Senhor. E Deus veio e deu uma exortação muito forte, mas é interessante que Deus já vinha puxando a corda ali há muito tempo e eles não estavam percebendo. Deus fez com que as lavouras, as plantações não dessem nada, ou seja, a colheita era muito baixa, mediante aquilo que eles estavam plantando e mediante a expectativa deles. Tudo isso era para que eles pudessem perceber o quanto Deus estava tendo controle da situação e os chamando de volta para o Senhor. Mas algo que chama muito a minha atenção no livro de Ageu é que eles atenderam a voz de Deus no momento em que o profeta os exortou. No versículo 12 do capítulo 1 diz que eles atenderam a voz do Senhor. No versículo 12 também diz que eles temeram diante do Senhor. No versículo 14 diz que eles voltaram e se puseram ao trabalho à casa do Senhor, porque eles perceberam o quanto eles estavam perdendo em deixar a obra de Deus de lado, deixar Deus de lado. Parece que é essa resposta que nós precisamos ter em nossas vidas também. Precisamos perceber o quanto que nós perdemos quando nós não mantemos uma vida de compromisso com Deus. Quem perde sou eu, quem perde é você. Hoje estava conversando com a irmã Lenice compartilhou, já tinha falado de um rapaz para mim, e esse rapaz, nessa semana que se passou, ele foi assassinado lá em Guaratinguetá? Lá em Guará. E esse rapaz queria fazer uma barganha com Deus. A namorada dele estava presa, e a barganha era mais ou menos assim: se ela for solta, ele iria para uma igreja. E agora ele faleceu, porque ele foi assassinado. Não sei qual foi o motivo, a questão não é essa, mas a questão é que a pessoa queria fazer uma troca com Deus. De vez de consertar o que estava errado na vida dela, ela queria: Deus, tira essa consequência sobre os ombros da minha namorada. Tira dela, por quê? Porque ela é tão boazinha, ela não deve sofrer nenhum tipo de consequência. Mas o que é interessante nessas ações é que parece que Deus é que precisa de nós. Então, se Deus a livrar, então eu vou servi-lo, como se Deus precisasse de alguém. Deus não precisa de ninguém.
Deus ele vai ser constantemente exaltado e glorificado porque os céus declaram a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus. Só que ele quer ser glorificado mediante o meu viver e mediante o seu viver. Mas ele não vai ser menos glorificado. Ele não vai ser menos. Ele não vai deixar de ser exaltado e não vai deixar de ser glorificado por causa de um desobediente. Mas eles atenderam a voz de Deus. Eles perceberam que eles estavam perdendo em não glorificar a Deus em suas vidas. E eu preciso entender também que quando eu não me ponho diante de Deus de uma maneira na qual Deus vai ser honrado e glorificado, eu estou perdendo. Na semana passada nós conversamos sobre isso. As bênçãos que eles teriam no finalzinho do versículo 19. Já não há semente no celeiro, além disso a videira, a figueira e a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia eu vos abençoarei. Ou seja, o dia que eles assumiram o compromisso de estar ao lado de Deus, de tirar tudo aquilo que impedia o contato direto deles com Deus. E o que impede o meu contato direto com Deus, o que impede o teu contato direto com Deus, tem um nome: pecado. E enquanto estiver em nossas vidas, nós vamos deixar a bênção de lado, vamos dizer assim. Vamos ser menos abençoados por causa que existe algo atrapalhando o meu contato para com a pessoa de Deus. E hoje a gente vai para a última mensagem de Ageu. E a gente vai perceber que esta mensagem, a palavra que o Senhor Deus trouxe aqui, foi no mesmo dia da penúltima mensagem, que começa no versículo 10, ou seja, Deus deu duas mensagens no mesmo dia, com propósitos distintos em si, mas no mesmo dia Deus deu duas mensagens. Olha só, versículo 20 de Ageu. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês perceberam que veio a palavra do Senhor a segunda vez, ou novamente. Por quê? Porque no versículo 10, Deus também já estava falando, no mesmo dia, lá no 24º dia do 9º mês. E aqui ele diz, 24º dia do mês, dizendo que é no mesmo mês que essas mensagens elas vieram. Só que a mensagem que nós vimos na semana passada, e do versículo 10 até o versículo 19, tem um aspecto de uma bênção bem próxima ali deles, ou seja, eles seriam abençoados imediatamente. E essa palavra que Deus traz aqui, a uma esperança que vem de Deus, está relacionado com eventos do futuro que iriam acontecer. Ou seja, no mesmo dia, Deus deu duas mensagens. Uma para mostrar, vocês serão imediatamente abençoados. Por quê? Porque vocês se voltaram para mim. E no mesmo dia, Deus deu a mensagem, vocês também serão abençoados um pouco mais à frente. Por quê? Porque vocês atenderam a minha voz. E é isso que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, que a garantia da vitória do cristão vem do chamado que Deus tem à esperança, que Deus dá por meio da esperança que está nele mesmo. Ou seja, a garantia da vitória do cristão é o chamado de Deus à esperança. Olha só, nós vamos ver duas verdades sobre a vitória do cristão. A primeira delas é o seguinte, que para o cristão vencer e receber essas bênçãos, e no caso são bênçãos mais à frente, e a gente vai destrinchar quais são essas bênçãos, depende da intervenção direta de Deus. Seria mais ou menos assim. Lembra daquele versículo de João 15? Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, a vitória do cristão depende da intervenção direta de Deus. Mas volta para o texto lá. No versículo 21 diz assim, veio a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Ou seja, algo diferente nessa mensagem é que é uma palavra direta para Zorobabel, mas que não se restringe a Zorobabel. Por quê? Porque as bênçãos que está escrito aqui não é somente para ele,
mas a gente vai ver que ele está sendo esse canal, ou ele faria parte da história que Deus tem para abençoar os povos. E o versículo diz: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Ou seja, Zorobabel, ele está recebendo esta palavra, mas que não é somente para ele, mas também para todas as pessoas que estavam, ou que seriam abençoadas por meio daquilo que Deus iria fazer na vida de Zorobabel. E essa intervenção de Deus é tão grande que ele diz: farei abalar o quê, gente? O céu, a terra, ou seja, é algo que mexeria com o céu e também com a terra, aquilo que Deus iria fazer. Não somente isso, mas ele diz que iria derrubar o trono dos reinos, ele iria destruir a força dos reinos. A ideia de destruir os reinados que tem aqui, ela já tinha sido interpretada pelo profeta Daniel, aonde numa visão que Daniel teve, aonde a base da estátua estava sendo abalada, estava sendo destruída, estava sendo mexida, que é a ideia de que os tronos eles seriam destruídos também. E Daniel faz esta associação, mas a associação principal que Daniel faz não é simplesmente de que as nações seriam destruídas, mas por meio de quem as nações seriam destruídas. Eu queria que vocês abrissem lá em Daniel. Vai lá, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Daniel 7, 13 e 14. Acharam aí? Amém? Ou EBD? Amém? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Filho de quem aqui? Filho do homem. Vai lá para o Evangelho de Marcos agora, meus irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Qual que era a expressão que estava lá? Filho do homem, ok. Marcos 14, 61 e 62 agora. Marcos 14, 61 e 62. Diz assim, esperar, parar de ouvir barulho de folha sendo virada. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ou seja, a vitória do cristão depende diretamente da intervenção de Deus. E a intervenção de Deus no cristão é quem, gente? É Cristo, o Filho do homem, aquele que faria abalar o céu e a terra e destruir todos os reinos e principados, como foi profetizado para Ageu. Agora volta para Ageu, capítulo 2. Ou seja, para que você possa receber uma vitória de Deus, uma vitória no serviço do Senhor, uma vitória no serviço ao Senhor, é necessário a intervenção do próprio Deus. Ou seja, juntando a ideia de Daniel, juntando a ideia de Marcos, voltamos para Ageu e entendemos que, peraí, todas essas questões que serão derrubados os tronos, os reinos, destruirão as forças, está relacionado com algo que ainda vai acontecer na vinda de Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus já é capaz de dar vitória a qualquer um, ao cristão. E a vitória do cristão depende muito, estritamente, da intervenção do próprio Deus sobre as nossas vidas. Só que o texto diz: fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu, a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. É interessante pensar nessa expressão aqui. Um pela espada do outro. Por que Deus está falando isso a Zorobabel?
que Deus está querendo? Deus está querendo, vamos dizer assim, encorajar o coração de Zorobabel. Encorajar com o quê? Com o fato de que o próprio Deus é quem daria vitória a eles. E o que Deus faz? Deus mostra, nós vimos lá a interpretação de Daniel, juntamente com Marcos, a pessoa de Cristo Jesus, mas ele utiliza uma expressão aqui, ó. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Eu não sei se vocês lembram a história de Gideão, quando ele destruiu os midianitas. Ele destruiu um exército, o Senhor, por meio do general Gideão, um exército de 120 mil homens foi derrotado por somente 300 homens de Judá. Quem é que ganhou aquela vitória? Foram os 300 homens ou foi o Senhor? É isso que Deus está querendo mostrar para Zorobabel e para o povo. Sou eu quem faço. E a história lá dos midianitas é fantástico. Por quê? Porque eles estavam preparados para atacar. E Deus foi tirando os homens do exército de Gideão, foi tirando, ficou somente 300 para lutar contra um exército de 120 mil. Mas nenhum homem do exército de Gideão levantou uma espada. Muito pelo contrário, eles tinham jarros, eles tinham tochas e tinham cornetas para lutar. Só que corneta não é arma de guerra, Valdeir? Jarro é? Na mão da esposa né? A Viviane até riu ali, É uma arma na mão da esposa. Não é arma de guerra, mas está relacionado com a ideia de que cada um daqueles 300 homens que estava com uma tocha, com um jarro e com uma corneta, eles estavam representando que eles eram um grupo de um exército e que tinha atrás dele muita gente. E quando os midianitas viram todas aquelas tochas, as cornetas sendo tocadas, aqueles jarros, eles entraram em desespero. O que aconteceu? Um matou o outro. Quem deu a vitória? Quem que vai dar a vitória para o cristão? É o Senhor. Quem vai dar a vitória para Zorobabel? É o Senhor. Mas não foi só lá que aconteceu toda essa história de um morrer pela espada do outro. Também tem a história, em 2 Crônicas, do rei Josafá, onde 3 reinos eles se entraram num conchavo para destruir a nação de Israel. E Deus falou, não se preocupa não, Josafá, eu vou vencer essa batalha para você. O rei Josafá e o exército dele não precisou levantar nenhuma espada. O que Deus fez? Deus fez com que das 3 nações, 2 brigassem contra a outra. E a uma já morreu. E depois as 2 se duelaram e aí não sobrou ninguém. Ou seja, foi Deus quem agiu em prol do seu povo. Sabe o que acontece? Que Deus continua agindo em prol de nós ainda. Ele continua agindo em prol do seu povo. Ele continua trabalhando em prol do seu povo. Só que o povo de Deus acha que ele que é capaz. O povo de Deus acha que a vitória vem por meio do meu agir, a vitória vem por meio da minha capacidade. Não, é da capacidade de Deus. E é isso que Deus está querendo enfatizar a Zorobabel. A vitória do cristão, a vitória do servo de Deus, a vitória do povo de Deus depende exclusivamente da intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Primeira verdade é esta, que a vitória do cristão depende da intervenção de Deus sobre as nossas vidas. E a gente vai entrar na segunda vitória agora. Mas antes de entrar, eu queria fazer algumas perguntas para você. Quando a gente fala em bênção, quando a gente fala em vitória, o que logo se vem são bênçãos materiais sobre as nossas vidas. E eu não sei quem estava aqui na semana passada, pela manhã, quando nós vimos um pouco sobre a história de Jonathan Edwards, que orou para que Deus pudesse dar um grande avivamento, e houve o grande despertamento ali. A Nova Inglaterra, aqueles puritanos que fugiram da Inglaterra e colonizaram os Estados Unidos, hoje Estados Unidos da América, eles estavam muito bem materialmente, estavam muito bem socialmente, estavam muito bem pensando nos estudos, quase não tinha pobreza, quase não tinha analfabeto ali. Tudo isso fez com que houvesse um declínio espiritual. Quando eu digo bênção, quando eu digo vitória vindo da parte de Deus, eu não quero enfatizar essas vitórias, essas bênçãos que são faladas aí, mas eu quero enfatizar o cuidado,
a proteção que o cristão pode ter e pode receber de Deus. E recebe constantemente de Deus. Aí eu faço uma pergunta para você: qual a vitória que você tem buscado diante de Deus? É a vitória do material ou é a vitória do espiritual? Qual é a vitória que você quer? Uma conta bancária apresentável? Ou o fato de eu ter uma vitória por eu ter um contato direto com Deus? Aí eu volto na mensagem da semana passada. Não tem nada que impede o meu contato direto com Deus. O que impede o contato direto de alguém para com Deus é o pecado. A gente tem que lembrar que a vitória ela é de Deus. E Deus nos concede a vitória. Quando nós deixamos o pecado de lado, quem nos dá o privilégio de nos arrependermos, sabe quem que é? É Deus. Será que nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos dá? Sobre a vitória, sobre o pecado que Ele nos dá e Ele quer dar ao seu povo? Qual é a vitória que você tem clamado a Deus? Qual é a vitória que você tem pedido para Deus? Segunda verdade sobre a vitória do cristão é que a vitória do cristão é a vitória final do próprio Deus. Versículo 23. Olha só, Ageu capítulo 2, 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que neste versículo aqui, Deus está enfatizando por 3 vezes que Ele vai fazer. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, primeira vez, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, mais uma vez, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, num versículo pequeno, por 3 vezes Deus está enfatizando, sou eu quem estou falando. Naquele dia, ó Zorobabel, diz o Senhor dos Exércitos. Ou desculpa, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor dos Exércitos, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é interessante que, se nós olharmos no capítulo 1, volta para o capítulo 1, versículo 1. Olha como Deus se refere a Zorobabel aqui. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Para aí um pouquinho, volta lá para o versículo 23 agora. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, é isso? Servo meu. Ok. Volta lá para o capítulo 1 de novo. Vai lá no versículo 12. Ele diz assim, então, aqui no caso, é Zorobabel respondendo. Vai no capítulo 2, versículo 2, gente. 2:2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel. O que está escrito aí? Governador de Judá. É interessante que Deus muda o tratamento. Por quê? Deus muda o tratamento a Zorobabel. Se sempre ele estava chamando Zorobabel, governador de Judá, Zorobabel, governador de Judá, agora ele diz, Zorobabel, servo meu. Alguma coisa isso quer nos dizer. Algo, esta mudança de tratamento quer nos informar. Zorobabel, ele era o neto do último rei de Judá que existiu, o rei Jeconias. E é interessante que Deus disse para este rei, Jeconias, que reinou basicamente 3 meses em Judá, e depois ele foi levado cativo à Babilônia, que Deus falou assim, eu vou arrancar o meu anel de selar de sobre a sua vida. O que é o anel de selar? O anel de selar é um objeto, um símbolo real que transmitia a autoridade do rei e que demonstrava que aquela pessoa tinha o poder de mandar e desmandar. Então, quando alguém tinha algum documento com este carimbo impresso, vamos dizer assim, este anel de selar, era ordem de quem? Do próprio rei. Era um objeto tão
sério e tão valioso que ele ficava com a realeza. O rei, ele dormia ali com ele o tempo todo. Por quê? Porque se alguém tomasse aquilo lá, poderia fazer um caos no seu reino. Só que quem tinha aquele anel demonstrava para todas as pessoas, é eu que estou mandando. E no caso, Deus utiliza com o rei Jeconias a expressão de que Deus está tirando dele este anel de selar, ou seja, Deus tirou de Jeconias a autoridade que Jeconias tinha. E é interessante que Deus está dando essa autoridade para quem agora? Para o servo meu, Zorobabel. Ele diz assim, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, qual dia? Vai para Mateus, capítulo 1. Mateus 1 fala da genealogia de alguém muito especial, do Rei Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, de Mateus 1. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou que era pai de quem? Olha que interessante, Zorobabel, ele entrou na linhagem de quem? De Jesus Cristo. E esta expressão servo meu, não está simplesmente se referindo ao Senhor Jesus Cristo que viria, mas era uma expressão que era utilizada para o próprio rei Davi. E além do rei Davi, é uma expressão que era utilizada para a pessoa de Cristo Jesus também. Ou seja, Deus está falando que no dia que ele obtiver, na hora que ele concluir a vitória dele, Zorobabel faria parte dessa vitória também. Por quê? Porque Zorobabel foi da linhagem de quem? Jesus Cristo foi da linhagem de Zorobabel, que era da linhagem do rei Davi. Ou seja, a vitória do cristão, a vitória do servo de Deus, no caso aqui de Zorobabel, é a própria vitória de Deus. A vitória do cristão é a vitória do próprio Deus na minha vida e na sua vida. Algo que a gente tem que pensar, no caso de Zorobabel e do seu avô, é que Jeconias, e se você lê às vezes em crônicas, você vai ler o rei Joaquim, tá bom? E tem outro nome também para uma tradução para o rei Jeconias, é que Jeconias representa uma queda temporária do trono da casa de Davi. E Zorobabel significa que o trono de Davi foi o quê? Foi restabelecido. E é interessante que para a vitória de Deus ser concluída, tanto na minha vida, como na sua vida, e como na história, o trono do rei Davi será estabelecido aqui na terra. Ou seja, quem dá a vitória ao servo de Deus é o próprio Deus. Nós vimos que primeiramente necessita da intervenção de Deus. E nós vimos que agora a vitória do cristão é a vitória do próprio Deus. Vamos trocar isso em miúdo. Quando você obedece a Deus, a vitória é sua ou é de Deus? Quem que te concedeu o privilégio de obedecê-lo? Quem que te concedeu o privilégio de obedecê-lo, gente? Quem que te concedeu o privilégio de abandonar o pecado? Foi você mesmo? Nós vimos hoje pela manhã, e já falei tantas vezes aqui na igreja, que o homem natural, aquele homem sem Deus, ele não tem a capacidade de ir ao encontro de Deus. O que o homem faz é fugir da presença de Deus quando ele peca. O que Adão fez lá no Éden? Quando ele percebeu que ele estava nu? Ou escutou a voz de Deus e fez o quê? Fugiu. Ou seja, quando eu consigo ter uma vitória, vamos dizer, sobre o pecado, essa vitória é a vitória do próprio Deus. Essa vitória não é minha. Por quê? Porque eu, por mim mesmo, não sou capaz. Mas graças a Deus, pela intervenção dele para com as nossas vidas. Mas graças a Deus pelo cuidado que ele tem para com os seus servos, para com os seus filhos e para os cristãos. Por quê? Porque a vitória é dele mesmo. E a vitória é dele, sabe por quê? Porque foi ele mesmo que venceu lá na cruz. Não fui eu. Nem você que venceu lá na cruz. A vitória é dele. E toda dele. Toda dele. Não tem nenhuma porcentagem dessa vitória que é humana. Não, essa vitória, ela é toda de Deus. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a vitória do servo de Deus
é uma vitória que é garantida e conquistada pelo próprio Deus. Só que, infelizmente, nós recebemos mensagens encorajadoras como esta aqui, e às vezes nós negligenciamos. Uma vitória que não é nossa, uma vitória que é de Deus, e parece que por isso a gente não dá o devido valor a uma vitória que não me custou nada, mas que custou um preço muito caro. Algo que é interessante quando nós estudamos a palavra de Deus é que nós percebemos que o preço para a vitória dos filhos, dos servos de Deus, para a vitória do cristão, foi um preço muito alto, foi um preço muito caro que Cristo Jesus teve que pagar. A vitória que o povo de Judá estava tendo aqui tinha sido muito dura para Deus também, porque Deus estava tendo que punir o povo dele, para que o povo pudesse se voltar para ele. E nenhum pai, ele fica dando risada quando disciplina o seu filho. Muito pelo contrário, toda vez que eu disciplino Natan, o meu coração corta de tristeza. Mas eu sei que é extremamente prudente e necessário para a vida dele. Porque o livro de Provérbios diz que a criança largada a si mesma é vergonha ao pai, é tristeza da mãe. Eu não fico feliz quando eu disciplino meu filho. E quando Deus disciplina os seus filhos, ele também não fica feliz. É algo que entristece o coração de Deus. Hoje nós temos um privilégio muito grande, por quê? Porque Cristo Jesus já conquistou a vitória lá na cruz. Cristo Jesus já conquistou o nosso ingresso e o nosso acesso até a presença de Deus, até a morada de Deus, e vamos viver eternamente com Ele. Jesus Cristo já conquistou isso. Só que como eu vivo mediante a conquista de Cristo Jesus? O que eu faço mediante a conquista de Cristo Jesus? A conquista é dele, eu não pedi nada, o problema é dele também, eu vou fazer da minha vida aquilo que eu quero. Será que se eu tiver um pensamento desse, eu faço parte dessa vitória que é de Deus? Eu queria que vocês abrissem lá em Gálatas, capítulo 6. A série de Gálatas já acabou, viu, meus irmãos, antes de Ageu, mas Gálatas mexeu demais com o meu coração. E tem um versículo aqui no finalzinho de Gálatas que tem mudado muito a minha maneira de viver, minha maneira de encarar a vida. Versículo 14 de Gálatas 6. Que diz assim, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso aqui, gente, está mudando a minha vida. Sabe por quê? Porque a cada dia que eu lembro o versículo de Gálatas 6,11, eu entendo que o mundo não tem nada para me oferecer. Que o melhor para a minha vida está somente na pessoa de Deus. E eu, por ter sido salvo por Deus, eu tenho que crucificar o mundo todo dia. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, o mundo está morto, o mundo não tem nada para oferecer. E eu não vou em direção às coisas do mundo. Eu não vou. E uma aplicação que eu faço nesse versículo 14 de Gálatas 6 é que se o cristão ele não tem a coragem de crucificar o seu eu, ele tem que pensar se ele é cristão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está deixando muito claro a vida do cristão. E a vida do cristão é o mundo está crucificado e ele está crucificado para o mundo. Se eu não crucifico o meu eu todos os dias para viver a vitória de Deus, será que eu sou um cristão? Será que eu posso dizer que eu tenho recebido a vitória de Deus? Ou será que é uma vitória que o arqui-inimigo está dando uma pseudo, uma falsa vitória para enganar muitas e muita gente, muitas e muitas pessoas? Tem uma frase que é muito interessante que diz que Satanás ele embeleza o presente, mas ele esconde o futuro. Ele deixa o presente muito bonito. O presente, a época, não o presente que ele está te dando, tá bom? Mas a época que nós vivemos. Mas ele oculta o que vai acontecer depois. E tem muitas pessoas que se dizem crentes que estão falando, eu recebi a vitória, eu recebi a vitória. Mas em nenhum momento a vitória que ela recebeu é a vitória sobre o pecado.
E é interessante que Ageu mostra que aquele povo ele tinha verdadeiramente tido uma vitória sobre o pecado. Por quê? Porque eles abandonaram o pecado, eles se voltaram para Deus, eles atentaram à voz de Deus, eles temeram o Senhor, eles se puseram ao trabalho do Senhor. Você tem tido vitória sobre o pecado? Será que você vai participar dessa vitória de Deus? Será que você está participando da vitória que Deus está dando para você, a intervenção na sua própria vida? Uma vitória que é dele mesmo para com os seus filhos? Nós temos uma tarefa muito especial, baseada na tarefa que Zorobabel estava recebendo do Senhor, de fazer parte desta linhagem, da linhagem davídica, da linhagem messiânica, que era fazer parte da história da redenção do mundo. Será que você tem feito parte da história da redenção no mundo? Como que um crente faz parte da história da redenção? Quando ele proclama a salvação que está em Cristo Jesus. Você tem proclamado a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, sobre a inimizade para com Deus? Você tem proclamado isso? Deus foi extremamente generoso para com o povo de Judá aqui, porque eles atenderam a voz de Deus. Eu queria terminar dizendo que nós devemos cada vez mais atender a voz do Senhor, que nós devemos cada vez mais fazer como que o povo fez, a nos envolvermos no serviço do Senhor, que nós devemos a cada dia mais estudar a palavra de Deus para conhecer as promessas do Senhor, que eu devo a cada dia viver uma vida de obediência que leva à santidade, para que eu possa usufruir das bênçãos de Deus, que eu preciso a cada dia cultivar um coração, no meu coração uma confiança a este Deus que tem o controle total na história, e que acima de tudo eu devo cultivar o meu relacionamento com o Senhor, porque a garantia da vitória do cristão é o chamado que Deus tem à esperança. O povo de Judá, essas pessoas da época de Zorobabel, eles não viram o Messias, mas eles acreditavam nesse Messias que viria da linhagem de Davi. E nós temos a oportunidade de servir a Deus por meio desse Messias que veio. E ainda virá para estabelecer o seu reino total e permanente aqui na terra. Por isso que eu devo cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Porque a garantia da vitória do cristão é o chamado que Deus tem à esperança. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse na sua vida. Eu queria que você pensasse nas suas lutas. Eu queria que você pensasse se você tem colocado Deus nelas. Ou você tem excluído Deus das suas lutas. O povo de Deus vai ter luta quando estiver aqui na terra. Só que a vitória já foi garantida por Cristo Jesus. Se eu não receber uma vitória sobre uma doença, não tem problema. Porque a vitória relacionada com a minha salvação, Cristo Jesus já conquistou para mim. E o principal é isso. Se eu não receber a vitória sobre uma situação que incomoda demais o meu coração, não tem problema, porque a principal vitória Deus já operou. Que foi nos salvar, que foi nos tirar do poderio de Satanás. Mas aquilo que compete a mim, aquilo que compete a você, nós devemos fazer diante de Deus. Se eu tenho que abandonar algum pecado, eu abandono esse pecado para honrar e para glorificar a Deus. Se eu tenho que pedir perdão para alguém, eu vou pedir perdão para alguém. Não adianta eu me apoiar na desculpa, eu não senti o desejo de pedir perdão. Eu tenho que cumprir a ordem de Deus, de perdoar. Aquilo que cabe a mim, aquilo que cabe a você, nós temos que fazer. Porque aquilo que não dava para nós realizarmos, Deus fez por nós. Por isso que a vitória do cristão é a vitória do próprio Deus. E Ele nos dá a oportunidade de vencermos a cada dia, colocando a palavra dEle em prática. Obrigado, Santo Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado, Santo Deus, porque nós podemos confiar na Tua palavra, no Teu agir, no Teu controle sobre a história, ó Pai. E que, mesma confiança, ó Pai, que o Senhor estava passando para Zorobabel, possa vir ao nosso encontro por meio da obra de Cristo Jesus lá na cruz, e que possamos sempre confiar em Ti.
Que possamos a cada dia, Santo Deus, depender do Senhor, ó Pai, e nos apoiarmos em Ti. Que eu possa entender, ó Pai, que eu sou um pobre e um necessitado, mas que o Senhor cuida a cada dia de mim. E que a vitória o Senhor já nos concedeu em Cristo Jesus. E que as bênçãos, e nós temos todas as bênçãos, de acordo com a Tua palavra lá em Efésios, que nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. E que possamos buscar, ó Pai, a cada dia mais as bênçãos espirituais. Possamos, Santo Deus, a cada dia olharmos para o Senhor, olharmos para a Tua obra lá na cruz, ó Pai, e vivermos para demonstrar para as pessoas como o Senhor e como a Tua obra são importantes para mim, ó Pai, para as nossas vidas. E que as pessoas possam nos questionar por que nós agimos de uma maneira diferente, porque nós temos um Deus que se entregou por nós para nos salvar e para nos dar a oportunidade de uma vida diferente. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, a este viver, para que mais e mais pessoas possam conhecer a salvação que está em Cristo Jesus, ó Pai. Cuide das nossas vidas, ó Pai, cuide das nossas famílias, cuide da nossa cidade, ó Pai, cuide do nosso país, que o Senhor possa estar cuidando cada vez mais e abrindo as mentes que precisam ser abertas, ó Pai, para que a cada dia mais possamos viver de uma maneira mais tranquila e melhor para o Senhor, ó Pai. Que a oferta que foi levantada nesta noite, ó Pai, possa contribuir, Santo Deus, para a expansão do Teu reino, ó Pai, aqui no nosso país. E que mais pessoas possam ouvir do Evangelho de Cristo Jesus e assim, ó Pai, possam se aproximar de Ti. Queremos pedir, ó Pai, como foi falado, mais de 650 missionários da Junta de Missões Nacionais, ó Pai, eu quero te pedir pela vida deles. Que o Senhor os proteja de ataques e ciladas de Satanás, ó Pai. Que o Senhor possa dar a eles aquilo que eles têm a necessidade, ó Pai, e que o Senhor possa confortar aqueles corações, ó Pai, mediante a saudade de familiares, distância da sua casa, ó Pai, e que seu Santo Espírito possa confortar e que eles possam entender cada dia que o Senhor é suficiente para eles, ó Pai. Proteja a vida dos Teus servos, tem trabalhado, ó Pai, para a expansão do Teu reino, mas eu quero te pedir, ó Pai, em especial, para que esta igreja possa ser uma igreja missionária, na qual ela não só envia recursos, mas que ela ora e que ela também faz missões aqui em Itajubá, Pai. Que cada crente aqui possa proclamar as virtudes do Senhor, Pai. Que possamos mostrar para as pessoas como o Senhor foi bondoso para com as nossas vidas, ó Pai. Para que as pessoas dessa cidade possam ter esta oportunidade, ó Pai, de crer e de confiar no Senhor também, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor possa estar renovando cada vez mais as nossas energias, renovando cada vez mais o nosso compromisso para com o Senhor, ó Pai, e que possamos colocar em prática esse compromisso, ó Pai, e que possamos viver sempre para o Senhor. Que Teu grande amor, ó Pai, revelado na cruz de Cristo Jesus, ó Pai, a graça de Cristo Jesus nos salvando, o conforto, ó Pai, do Teu Santo Espírito esteja sobre todos os Teus filhos, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.